pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso programa de vídeos para aumentar aí o seu conhecimento, o seu discernimento. Hoje nós vamos abarcar um tema um pouco diferente, vamos sair um pouquinho da caixinha. Vamos falar sobre as seitas secretas e a sua ligação, sim, a sua ligação com a indústria farmacêutica. É claro que não são todas, né? Mas tem muitas indústrias farmacêuticas que produzem medicamentos para nós, que nós tomamos inclusive, e que têm aliança direta com as seitas secretas, e estão ligadas nesse processo global, né, para pavimentar a vinda do anticristo e etc e tal, que eu já falei em outros vídeos. Antes de entrar nessa pauta, né, eu quero lembrá-los, né, de você seguir a gente aqui no canal do YouTube, ativa o sininho para você ser notificado de vídeos novos e se inscreva nesse canal, dá like também se você gostou do vídeo e compartilha, tá? Assim nós podemos expandir mais ainda a mensagem da cruz e expandir também o conhecimento, né? Afinal de contas o povo perece pela ausência do conhecimento, Oséias 4:6. Então, quando nós vamos falar desse assunto, eu preciso trazer uma base. Eu não posso simplesmente colocar coisa aleatória, né? No pensamento da nossa razão, isso eu confesso que eu também pensava, nós temos a seguinte equação. Nós primeiro pensamos, né? Primeira coisa, vem o pensamento. Do pensamento, ele vai fluir para um sentimento. Esse sentimento vai se desdobrar numa emoção. Essa emoção gera uma vibração, que eu já falei em outros vídeos também. Se você entrar em simbiose com vibrações positivas, você atrai coisas negativas e o inverso também é verdadeiro, né? E essa vibração vai acabar gerando em nós, em algum momento, uma ação. Você vai acabar fazendo uma ação, uma atitude, né? Então, tudo pela linha cartesiana começaria pelo pensamento. No entanto, nós estamos vivendo um momento da história, no nosso século XXI, a doença mais avassaladora do planeta é a depressão. Muitas pessoas estão deprimidas, né? Isso impacta na sua vida social, isso impacta no seu âmbito profissional, isso na sua qualidade de vida. E aí o que acontece? A indústria farmacêutica te oferece, né, soluções mágicas. Você está triste? Tem remédio para você não ficar triste. Você está com insônia? Tem medicação para insônia, né? Então, para tudo parece que tem uma solução química, porque sim, em muitos casos é um desbalanço químico e o cérebro é um órgão, como todos os órgãos, ele também fica doente. E muitos profissionais da área de saúde, é claro, não posso generalizar, mas muitos profissionais da área de saúde, no âmbito da psiquiatria, eles são orientados pela indústria farmacêutica para te medicar, para te orientar um remédio que a própria indústria direcionou ele para fazer aquilo. Então, olha, tem essa novidade aqui. Isso aqui é bom para síndrome de borderline, por exemplo, né? E aí, olha, foram feitas pesquisas, etc e tal, e o médico simplesmente recomenda. Ele ganha amostra grátis, ele é recompensado, ele participa de congresso, ele é prestigiado. A indústria farmacêutica tem muita grana, então evidentemente manipula, né? Então muitas vezes, é claro, existem exceções, existem bons médicos, tá bom? Assim como em todas as áreas, existe o bom e o mal policial, o bom e o mal médico, né? Existe o bom e o mal psicólogo, o bom e o mal professor, e existe tudo, não é? Então eu estou falando aqui de uma fatia do mercado que realmente se escraviza pela indústria farmacêutica e dita e segue as normas, melhor dizendo, ditadas por elas, né? E hoje nós vemos muitos livros que abarcam esse tema. Eu estou com um livro aqui na minha mão, da Ana Beatriz Barbosa Silva, Corações Descontrolados, ciúmes, raiva, né, comportamento impulsivo exacerbado, o jeito borderline de ser, né? Olha aqui, o jeito borderline, muitas vezes associado à depressão. A borderline, a bipolaridade está associada à depressão. É diferente dos
psicopatas, tá? Aqui outro livro para indicar para vocês sobre psicopatia. Psicopata é outro caso, não é pauta para esse vídeo, tá bom? Então, essa era a posição cartesiana, e eu confesso que eu pensava assim também, né? Depois, quando eu experienciei a depressão na pele, e precisei sim recorrer aos medicamentos, ao suporte medicamentoso, à terapia, além da minha fé, do meu esforço, do acolhimento dos principais amigos mais próximos, familiares, toda essa sinergia me ajudou, né? Então tive alta da depressão porque eu não tenho um componente genético para depressão. Eu tive um start, eu tive um gatilho que me levou a um quadro depressivo. Mas eu percebi, enquanto estava dentro desse quadro, que esse pensamento que a gente tem cartesiano, ele não corresponde à realidade. É claro que uma pessoa depressiva, ela pode muitas vezes entrar em contato com gatilho. Teve um dia, por exemplo, que eu fui organizar as coisas do meu filho. Na hora, não senti nada. Passado cerca de 48 horas, 24 horas, já não me lembro mais, né? Eu senti uma onda de tristeza muito grande. Veja bem, não é mais a angústia, eu vou explicar para vocês isso, né? Mais uma onda de tristeza. Não vou nem dizer uma onda, uma marola, tá? Não tem mais a onda, né, que te cobre. Eu vou explicar isso melhor nesse vídeo também, presta atenção. Assista até o fim para você entender o conceito, que eu vou construir uma linha de raciocínio. Se pegar pela metade, você não vai entender. Então, a primeira coisa que vem, quem está dentro desse quadro, dentro desse poço, que é o último estágio da dor humana, a primeira coisa que você vai sentir é um sentimento. Ele pode ter sido ocasionado por um gatilho, e ele tem um reflexo tardio na sua vida, ou não, ou simplesmente está tudo bem ao seu redor, as coisas estão bem, você está assistindo um filme de comédia, você está passeando com a família, de repente, bum, vem um sentimento. Sem o pensamento. Simplesmente você é inundado por aquele sentimento. Eu gosto de fazer uma analogia para que quem não experienciou isso possa entender melhor. Imagina que você está numa praia e está pulando onda. É a única coisa que eu sei fazer na praia, porque eu não sei nadar, eu pulo ondinhas, né? Então você pula a onda e de repente você vê uma onda muito grande que ela sai daquele padrão e ela te cobre. Quando a onda te cobre, especialmente para mim, que eu não sei nadar, você entra em desespero, né? A onda te joga para o fundo, né? Então a depressão te leva para o fundo do abismo, te joga para o fundo, e a única coisa que você quer fazer é subir para tomar uma golfada de ar. Você precisa de oxigênio, você entra em desespero, né? Então a depressão é mais ou menos assim. De repente vem uma onda, tá tudo na marolinha. De repente vem uma onda que te surpreende, te leva para baixo, a recaída, né? Você tem ali uma recaída do seu processo depressivo, tem um declínio disso, tem um que é chamado, na psicologia vamos usar o termo técnico, rebaixamento. Você tem um rebaixamento. E aí você só quer se livrar daquela situação de desespero porque aquela onda está tirando o seu ar. Você só quer ir para a tona. E aquilo gera desespero, gera desestabilidade, gera desequilíbrio emocional, uma série de fatores, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Primeiro vem o sentimento. Do sentimento vem o pensamento. O primeiro pensamento qual que é? Quero me livrar da dor. Eu não quero mais sentir essa dor. Eu quero ir para a tona, né? Então você não pensa em se autodestruir, você pensa em acabar com a dor. É essa a linha, né? Então, uma coisa importante para pontuar é que nesse momento o pensamento ele vai ser um grande freio da sua ação. Você vem o sentimento, o pensamento é um freio, porque você analisa os prós e contras. Porque se você tomar uma atitude extrema, né, você vai se privar de muitas coisas que Deus tem para você na vida. Porque na vida, gente, tudo passa, viu? As coisas boas passam, as ruins também passam, tudo passa e tudo tem propósito. Então você vai se furtar disso. Além do que, uma atitude extrema, a estatística diz isso, tá? Que para cada pessoa que toma essa atitude extrema, 14 pessoas do seu entorno, estatística mundial, tá?
vão sofrer um dano, né, com aquela sua ação. Quer dizer, você vai impactar negativamente na vida de pelo menos 14 pessoas. Então, olha o estrago, olha o rastro de dor que você vai deixar. Então, lute pela vida. Tem aí o CVV, tem psiquiatria, tem terapia, tem acolhimento familiar. Então, busque o tratamento. Esse vídeo não é para você deixar de buscar o tratamento, ok? Então, quando você está debaixo dessa onda, né, a única coisa que você pensa é sair dela. Seus batimentos cardíacos aumentam, né, você anela e deseja a todo custo ir para a tona, você quer se livrar daquela situação, você precisa de oxigênio, você entra em desespero, em agonia e angústia. Você sabe o que é angústia? Eu não tinha essa definição no meu vocabulário, eu explicava como uma maneira mais simplista, né? A angústia é um desespero, né? Mais uma vez, quando eu senti angústia, eu não sabia descrever esse sentimento, eu conversei com um psiquiatra e ele me deu uma definição muito boa. Ele falou, você sente uma dor no peito, não é? Eu falei, uma dor terrível no peito, parece que enfiou uma faca e torceu. Então, é essa angústia, é uma dor que não passa, é uma dor que não cessa, é uma dor na alma, que quem não experienciou não vai entender, né? Mas é uma dor muito profunda, você só quer se livrar dessa dor. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já chorou a ponto de não ter mais lágrimas? Acabou a lágrima. Simplesmente você desidratou tanto de chorar que você não tem mais. Você continua com o impulso do choro, mas você não produz mais lágrimas, né? Então, em algumas ocasiões, a gente chega assim. Quero lembrar que Jesus, nosso Consolador, o príncipe da paz, ele passou por um momento de angústia muito intenso, a ponto de que seus vasos capilares, né, que estão aqui no nosso rosto, eles se romperam e ele transpirou sangue. Isso é um estágio de angústia, de desespero inigualável. Jesus passou por isso também. E ele venceu, e nós também podemos vencer. E agora uma coisa interessante é que depois que ele passa por isso, ele diz para Deus, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Não foi essa a oração que ele ensinou para a gente? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí os anjos vêm, a Bíblia diz isso, está em Lucas, os anjos vêm e o fortalecem. Que tipo de força é essa? É uma força sobrenatural, é uma força que você não tem parâmetros naturais para comparar, né? E essa força que muitas vezes eu sinto na minha vida, é algo sobrenatural, e Deus vai te dar essa força sobrenatural. Deu essa força para Jesus, ele suportou tudo o que ele passou. Você tem ideia como eram os açoites romanos? Não era um chicote comum. Na ponta tinham pedaços de metal, tinham pedaços de ossos afiados. Quer dizer, era uma dor intensa. E não pensa que os romanos eram bonzinhos, não. Eles batiam em áreas que sabiam que iam doer bastante. No genital, por exemplo. Sim, batiam na área genitália, né? Então imagina a dor disso daí. Batia nas costas, virava de frente. O filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, retrata isso muito bem, né? Então, nesse momento, para a pessoa que está vivenciando essa dor, ela é uma dor que faz você sofrer demais. Então a vida vira um sinônimo de sofrimento, né? E aí esse pânico, esse desespero te invade, te solapam, né? E você entra num quadro chamado depressão profunda, né? Sem aviso. E aí um turbilhão de sentimentos acaba lhe invadindo. E aí vem o pensamento. Esse pensamento vai remeter uma série de lembranças negativas, parece que agrupa tudo, né? E aí você vai procurar ajuda, óbvio, né? Não é tão simplista assim, nem sempre é espiritual, tá? Tem causas naturais e tem causas espirituais. Você vê quando Jesus ele cura, especialmente no Evangelho de Lucas, Lucas por ser médico, ele separa muito bem a coisa. Fica até a dica para você ler um livro, Médico de Homens e de Almas, tá? Muito inteligente, conta a história de Lucas. Então haviam situações que era causa natural. Jesus diz, levanta e anda, sê curado. Fim. Os leprosos não diz nada que era caso espiritual. Outros casos, do menino epilético, por exemplo, que tinha a crise de epilepsia, lembrando, a epilepsia também é uma doença, tem tratamento, você trata com remédio, não sei se ainda é o Gardenal, mas
Antes de você ponderar as causas espirituais, descarta as naturais, tá? Busca o médico primeiro. No caso aqui, que eu estou pensando de Jesus com um menino epilético que se jogava no fogo, tudo mais, era uma causa espiritual. Então Jesus tira o demônio, expulsa o demônio que causava um quadro sintomático no menino, tá? Mas não é qualquer oração que vai trazer expulsar essa entidade. Quero lembrar que os exorcistas judeus ambulantes não tinham autoridade, tomaram um pau do demônio, né? E como é que você expulsa em nome de Jesus antes de Jesus existir? Fica a dica para ver um vídeo meu, Possessão Demoníaca e Blasfêmia. Até mesmo os apóstolos de Cristo certa vez tentaram expulsar um demônio e não conseguiram, né? E vieram reclamar com Jesus. Jesus, o demônio vai embora. E Jesus ainda fala, poxa, mas certas castas só saem mediante jejum e oração, né? O jejum é muito importante no contexto de autoridade espiritual. Eu falo disso num vídeo chamado Castas da Maldade, tá? Então, esse pensamento, ele tem que ter um freio, né? Quando você tem o sentimento, em seguida o pensamento precisa ser um freio. Você tem que ponderar prós e contras e tem que entender que a sua ação vai gerar um bônus e um ônus, né? Então, você tem que ter equilíbrio. Embora hoje ainda as taxas são altas, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a medicação e tudo mais, ainda a cada 40 segundos alguém extermina a própria vida. Olha o ponto de desespero que chega. Mas aqui, ou seja, no momento desse vídeo, só um exemplo, né? Um vídeo de 1 hora, não sei se vai chegar a isso, mas um vídeo de 1 hora, pelo menos 90 pessoas tiraram a sua vida no mundo, né? Então é algo alarmante, mesmo diante de tanta tecnologia que a gente tem, né? E aí, além desse rastro de dor que você vai deixar, em pelo menos 14 pessoas no seu entorno, vai deixar uma série de perguntas, né? De sofrimento, né? E o que que a gente pode fazer disso? Eu quero deixar aqui uma dica para vocês baixarem gratuitamente no meu portal www.danielmastral.com.br o Diário do Micael. Ele explica melhor depressão, tem um olhar médico e tem um olhar teológico, né? E graças a Deus tem salvado muitas pessoas. Agora pensa comigo, qual é a sua motivação para prosseguir a sua jornada da vida? O que te faz feliz? Já parou para pensar nisso? Né? Existe uma lição muito singular, extremamente poderosa que a vida nos traz, que uma experiência com Deus nos traz. O que você precisa, o que você necessita para ser feliz e prosseguir na jornada da vida? Né? Você busca o quê? O que você busca nessa existência? Você busca prosperidade? Você quer ser rico? Você quer ser curado? Né? Lembrando, nem sempre Deus cura, tá? Eliseu morreu da doença que ele tinha. E prosperidade, Paulo também não foi próspero, nem Jesus. Então isso não traz felicidade, tá bom? Eu sei que isso lota as igrejas, mas isso não traz felicidade. Então te vendendo ilusões. Você pode ter dinheiro, como Davi teve, como Salomão teve, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Você quer poder? Você deseja ter amigos mais leais, você precisa de apoio, você precisa de acolhimento, nós somos humanos, né? Você quer reconhecimento do seu trabalho, do seu esforço. Só que, na verdade, a equação é muito mais simples do que isso, você precisa de muito menos do que isso para ser feliz e para viver, né? O que te faz feliz de verdade, vamos ser francos, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, é você alavancar, é a entrega, é você ser um instrumento de Deus para abençoar uma outra pessoa. Então, todas as vezes que você proporciona ao seu próximo, né, isso é fruto de amor, amar a Deus e amar ao próximo, condições que ele não teria se não fosse você proporcionar. Você proporciona ao seu próximo sensações, né, de ternura, de acolhimento, de proteção, que ele não teria se você não tivesse ali cuidando, né? Realizações, né? Enfim, o nosso objetivo também é trazer alegria ao próximo, é trazer um sorriso para alguém que essa pessoa não ia sorrir se você não existisse. Então aí sim você vai ter uma vida boa na Terra, porque nós fomos programados para servir. Inclusive o nosso cérebro ele produz enzimas, dopamina, endorfina, né, que são enzimas do prazer, quando você ajuda alguém, especialmente alguém que não pode lhe retribuir, você é recompensado. E Jesus mostrou isso de forma muito clara, né? Então,
quando você enxuga a lágrima de alguém que teima a cair, quando você dá um abraço, e todo ser humano precisa de um abraço, né? Às vezes o abraço, às vezes não, sempre, quase sempre o abraço ele não precisa estar associado a palavras. As pessoas sentem quando o seu abraço é genuíno ou quando ele é protocolar. Você percebe, né? Quando o abraço é carinhoso, quando aquele abraço busca te acolher de verdade, né? E o outro não teria esse abraço se não fosse você abraçá-lo, né? Então, mesmo você não podendo fazer nada para mudar o quadro, a vida da pessoa que está ali sofrendo, né? Você estando do lado já faz a diferença. Olha, eu estou aqui, só isso. Eu lembro de uma pessoa, numa ocasião, que eu tentava evangelizar essa pessoa, mas eu usei o método errado. Eu falava. Eu acho que as ações falam mais que palavras. Um dia essa pessoa perdeu um ente querido e eu fui no velório, sentei-me e falei, olha, eu tô aqui com você, né? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Fiquei o tempo todo ali, quieto, parado, sem fazer nada. Passada uma semana, eu encontrei com essa pessoa na rua e essa pessoa disse para mim, poxa, Daniel, te admirei muito, você estava ao meu lado, né? Enquanto muitas pessoas estavam lá, conversando, contando piadas, bebendo, você simplesmente estava ali do meu lado. Então o fato de estar ao lado já faz muita diferença, nem que seja em silêncio, tá? Então, nós precisamos lembrar que todos nós, seres humanos, somos falhos, sim, nós somos imperfeitos, nós erramos, sangramos, suamos, caímos e nos levantamos. E às vezes, ou muitas vezes, nós vamos precisar de uma mão amiga que se estenda para nós, não de um dedo apontado, né? Alguém que sussurre nos seus ouvidos, olha, isso vai passar, né? Vai dar tudo certo, não desista, eu estou aqui com você. Isso são palavras mágicas, isso te fortalece, isso te restaura de uma esfera inimaginável, né? Algo tem que, mas algo vindo de um coração puro e sincero, porque você percebe quando a pessoa fala por protocolo para você, não é? Você vai saber discernir quando aquelas palavras são verdadeiras ou são protocolares, né? Então estou falando das palavras verdadeiras, elas trazem renovo para você, só em saber que tem alguém do seu lado torcendo por você, né? Então as palavras, elas têm poder, eu já falei isso em outros vídeos, né? Por exemplo, a árvore da vida, né? As plantas reagem a palavras, as moléculas d'água reagem a palavras, né? Então, tem poder, elas remetem, reverberam poder na sua vida, palavras que te incentivam, palavras que te valorizam. Então, se você tem ali o seu esposo, a sua esposa, filhos, irmãos, mãe, pai, parentes, enfim, eles podem até saber que você gosta deles, né? Você, com as suas atitudes, com as suas ações, você demonstra, eu amo vocês, né? Mas não deixa de falar palavras, não esqueça a palavra mágica, eu te amo, você me faz bem, obrigado, né? E isso faz toda a diferença, né? Não que você precise, veja bem, não caia no extremo, tá? De bajulação, porque as pessoas percebem quando você fala demais e você está bajulando. Mas quando você fala com o coração sincero, aquelas palavras têm um impacto enorme. Nós precisamos disso, nós somos seres humanos, nós precisamos do toque, nós precisamos do abraço, nós precisamos de palavras, né, que façam nos sentir mais confortáveis. É essa sinergia que nos mantém em pé. Lembra que Jesus tocava as pessoas? Não tem verso nenhum na Bíblia que Jesus não tocou alguém. Ele tocava primeiro, ele tocava ser curado. Sabe, o toque ele tem um poder incrível. Então, quando você conversar com alguém, se for dar um conselho, toca no ombro dela, né? Olha nos olhos, mostra interesse genuíno, né? Não faça por protocolo. Fazer por protocolo não funciona, né? Demonstra o seu amor, né? Uma palavra branda, encorajadora, a Bíblia não diz que a palavra branda, ela alivia o furor, né? Então, assim, a pessoa está furiosa e você quebra ela e fala assim, para, olha, eu amo você, não vamos brigar por besteira. Isso em qualquer esfera da vida, tá? Então, não é bajulação, é sentimento. Isso faz a diferença. Jesus disse para nós que nós temos um jugo leve e suave, não é?
Porém, Jesus também mostra muito claramente a nossa humanidade, o nosso espelho é Jesus. Ele precisou de ajuda para carregar a cruz, precisou de um sirineu. Então, você também precisa de ajuda para carregar a sua cruz, precisa de alguém para dividir. Então, quando a gente está falando, eu vou entrar no mérito aqui de medicações psiquiátricas e tudo mais, o que isso tem a ver, né, com as seitas, né, secretas e tudo mais, nós temos que entender que o amor ele sobrepuja tudo isso, mas o amor solitário é um amor muitas vezes sem eficácia, né? Por isso que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta o seu companheiro. Nós precisamos de mais mãos estendidas em nosso meio, menos dedos apontados, menos pessoas julgando, criticando e mais pessoas apoiando, incentivando, né? Jesus mesmo precisou de ajuda para carregar a cruz. Jesus passou por tormentos indescritíveis, né? Quero recapitular, quando ele leva os seus discípulos para orar com ele estava buscando força em Deus, porque ele sabia o que ele ia passar, né? E ele leva os discípulos de maior confiança, leva Pedro, Tiago e João, e eles dormiram. E eu sei que às vezes, pessoas que você confia, que você espera que façam algo, que vão te ajudar e tudo mais, elas às vezes dormem, aparentemente não estão dando importância para o que você está passando, mas dependa de Deus, né? E Deus vai trazer as pessoas certas ao seu lado, né? Eles acabaram dormindo, né? Então vamos pôr em prática o que Jesus nos ensinou. O que Jesus fez? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Foi o que ele fez. Aí os anjos vêm e fortalecem. Essa força é sobrenatural, gente. Essa força faz com que você seja capaz de realizar coisas que você não faria se não fosse a capacitação do Espírito Santo e não fosse os anjos acampados ao seu redor. Essa capacidade que Deus te dá é capaz de mudar os fatos no seu entorno, é capaz de mudar a sua visão, a sua percepção do seu entorno, né? Então, o Cirineu, um detalhe interessante aqui, uma curiosidade que acho que muitos de vocês não sabem. O Cirineu era uma pessoa nascida na cidade de Cirene. Existem linhas teológicas de estudo, especialmente historiadores judeus, como Flávio Joséfo, como Eusébio, que falavam que havia uma possibilidade de Pedro ter sido nasceu em Cirene. Então existem algumas conjecturas teológicas, não dá para a gente afirmar que quem carregou a cruz para Jesus foi Pedro, né? Que ele era de Cirene. Então provavelmente esse Cireneu pode ter sido Pedro. Não vai mudar nada na sua vida isso, tá? É só um dado a mais, um dado histórico, teológico aí. Então, vamos avançar o nosso calendário aqui para os nossos dias. A mensagem da cruz, ela chega até hoje e continua libertando, salvando, transformando vidas, não é? O primeiro evangelho a ser escrito que se tem conhecimento foi o evangelho de João. João, ele foi testemunho ocular da crucificação, era o discípulo amado. Ele foi escrito aproximadamente em 63 depois de Cristo. João, ele vai morrer com 103 anos. Vai morrer no ano 103, João morre no ano 103 com 94 anos. Ele escreveu, portanto, em torno de 40 anos ele começa a deixar os seus registros, né? Fica aí também a dica para você assistir uma série no meu canal do YouTube chamado A Última Lágrima. Eu desmembro ali o Evangelho de João. Sempre quando me pedem como eu começo a ler a Bíblia? Começo pelo Evangelho de João, Atos, Pentateuco. Vai fazer você ter um panorama melhor. Tem dificuldade de ler a Bíblia? Lê um livro chamado A História. Ele vai te contar a história cronológica também. Mas não é só ler a Bíblia, viu? Posteriormente, eu vou preparar um curso para vocês e a gente vai casar isso com história, porque tem contextos históricos de época, se você pegar texto fora de contexto, vira uma bagunça, né? Tá passando também um filme na Netflix, é isso que eu quero também trazer à tona para vocês, chamado Filhos do Privilégio. E olha, eles tiveram muita ousadia em lançar esse filme, porque coloca muitas verdades. Aí você vai se perguntar, as seitas secretas não são discretas? Eu sempre falo isso, e talvez você esteja pensando nisso, né? E por que então que eles colocam um filme apresentando um fato real embalado numa ficção?
É mais ou menos o que eu faço nos meus livros também, tá? Eu pego a história de Mitre, coloco o Beverly Hills como o centro e construo uma história em volta, mas tem muita verdade espiritual embutida ali. Eles fizeram um filme, né? Esse filme mostra o poder deles no mundo, o poder dessa elite e a influência deles, no caso aqui, da indústria farmacêutica para atingir um determinado propósito, que eu vou desmembrar para vocês hoje. No entanto, eles não têm receio disso, porque o povo, a população em geral, está dormindo. A Bíblia não fala, acorda, ó tu que dormes. E olha, tem uma galera roncando aí, vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Eu li uma frase esses dias que eu achei fantástica, né? Não leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela. Então, é bem isso, sabe? Então, procura fazer o bem enquanto tem tempo, né? Então, essa seita secreta, falando aqui no filme, ela usa uma embalagem, né, que remete a uma alegoria, uma ficção, mas tem muita verdade no meio, muita verdade. Nem realmente o povo está dormindo. Então, essas seitas secretas, elas estão sim presentes, inclusive nas indústrias farmacêuticas, tá? Eu já falei isso em várias esferas, mas elas também estão presentes. Eu vou pensar um caso aqui isoladamente. Né? Existe uma indústria farmacêutica que ela é majoritária, que é a maior indústria farmacêutica do mundo. Pasmem, do mundo. Vamos fazer uma analogia aqui dessa indústria farmacêutica como sendo uma espécie de maestro que está regendo uma orquestra. A orquestra tem que estar afinada. Até o presente momento tudo funciona como uma engrenagem, né? Salvo Deus. Deus tem o poder de mudar essa história, mas até o presente momento tudo funciona como uma grande engrenagem. Quem acompanha meus vídeos sabe. Então vamos fazer essa analogia de que essa indústria farmacêutica seria uma espécie de maestro numa orquestra e ele está com a batuta na mão, tá? Aquele instrumento que o maestro usa, né, para reger a orquestra chama-se batuta. Não confunda com baqueta, tá? Baqueta é de bateria, tá bom? Batuta, né? Quem é que toca nessa orquestra? Existem vários musicistas que tocam na orquestra, mas eu vou me ater aqui a uma fatia da orquestra que é a área de cordas, especificamente a área dos violinos. Numa orquestra existem vários instrumentos de cordas, dentre eles o violino. E nesse escopo do violino, existe um violinista que se destaca na orquestra, que é chamado de Spala. A orquestra entra primeiro, esse é o protocolo, entra primeiro, o Spala entra depois, ele dá o tom para a orquestra, ele dá a nota para homogeneizar, ele dá o tom para que a orquestra se afine, depois o maestro entra, ele fica à esquerda do maestro. O Spala tem assim uma importância muito grande. Então imagine os donos, os diretores, os presidentes dessa indústria farmacêutica que eu vou citar, eles são uma espécie de Spala, eles estão muito próximos do maestro, muito próximos daqueles que dão o comando nas seitas secretas, com um objetivo. Ou seja, o Spala também é o último a sair. É aquele que, no dito popular, apaga a luz, né? Então, ele também é responsável por fazer os solos da orquestra, é uma grande responsabilidade que está diante dele ali. Nessa analogia, vamos colocar aqui um laboratório farmacêutico conhecido de vocês. Vamos falar da Pfizer, né? Pfizer. E aí quando você pensa Pfizer, você vai ver, da onde veio Pfizer? Pfizer. A gente conhece a Pfizer porque eles foram pioneiros num remédio de disfunção erétil, né? Então todo mundo acabou conhecendo a Pfizer como aquela que produziu, que descobriu, né, a disfunção erétil. Eu lembro que eu assisti uma série na TV a cabo que contava os bastidores, que eu achava engraçado, porque só tinha... Era tanta futilidade, era tanta bobagem, que era engraçado. Sabe aquela coisa tão ridícula que chega a ser engraçado? Que contava como é que era o funcionamento do dia a dia
da mansão, esqueci o nome do cara, era o cara que foi o idealizador da revista Playboy. Então ele tinha lá umas coelhinhas que ele escolheu para morar com ele, e assim, só tinha treta, né? Só tinha treta, era uma coisa fútil, né? Assim, tanta bobagem que era engraçado. Mas ele falou, né, num dos programas que ele ganhou de presente, né, esse remédio da Pfizer para a disfunção erétil. Ele falou que foi o melhor presente de aniversário da vida dele, da vida dele, né? Bom, eu não vou pedir para a Pfizer me patrocinar porque eu não estou precisando. Bom, enfim, o laboratório, a Pfizer, ela tem como sede os Estados Unidos, em Nova York. Por que escolhe os Estados Unidos? Lembra lá, Novos Ordens Seclório, Nova Ordem Mundial, os Estados Unidos têm uma grande credibilidade no mundo. Tudo que você fala que é americano, glamoriza. Ah, isso daqui é um produto americano, é importado, é dos Estados Unidos. Glamoriza, né? Parece que você dá mais valor ao produto americano. Mesmo que você tenha um produto supostamente brasileiro de melhor qualidade, o produto americano parece que se destaca. Falou que é americano, pronto, você ganha confiança. Além do que, tem uma maior aceitação e distribuição. E quero lembrar que depois da Segunda Guerra, a Alemanha não ficou muito bem na fita não, né? Ficou em escombros. Então não poderiam abrir alguma coisa assim de porte na Alemanha, né, pós Segunda Guerra, porque só tinha escombros. Então é melhor abrir nos Estados Unidos, né? Ganharia até, os alemães ficaram, durante um período da história, não foram bem vistos, né? Porque acolheram a proposta de Hitler. Fica aí a dica para você assistir também a série de Hitler, que tem no meu canal de YouTube, uma história de terror, o lado oculto de Hitler. Sim, ele tinha muito estreitamento com o ocultismo e Hitler investiu pesado em tecnologia. Ele queria descobrir medicamentos para proteger os seus soldados de tuberculose, de doenças contagiosas. Ele queria ter um exército assim, mais com uma imunidade mais sólida para combater o combate e não ficarem doentes. Inclusive a sulfa, né, foi descoberta ali pelos alemães, né, que era uma maneira de você poder aliviar os processos inflamatórios e bacterianos que os soldados eventualmente poderiam... Você já viu isso em filme, né? Aplica sulfa nele, né? Então era bastante comum isso, né? E aí o que acontece? Os antidepressivos hoje são os medicamentos mais vendidos, ultrapassaram as medicações de disfunção erétil, né? Existe aqui um paradoxo perturbador, né? Quando você pensa em antidepressivos, depressão, você imagina que as pessoas estão passando situações muito drásticas, né? Que às vezes elas não conseguem suportar. Mas tem um paradoxo aqui. A gente imagina que dinheiro, poder, fama, tecnologia, conforto, isso te blinde, né, contra um quadro depressivo. Mas as estatísticas apontam o contrário. O Japão tem um alto índice de suicídio, né? Já no Haiti não tem tantos, né? Então não está ligado ao que você tem, não está ligado à tecnologia, ao conforto, né? Tem algo a mais. Dá a impressão, estou até conversando com a minha esposa um dia desses, e parece que quanto mais você sabe, quanto mais conhecimento você tem, mais conflitos você gera, mais equações montam na sua cabeça para tentar explicar o inexplicável, lembrando que a gente não sabe de tudo, né? E aí aquilo ali gera um certo conflito dentro de você, né? Não é uma regra absoluta, mas você vê que normalmente pessoas assim que têm mais conhecimento estão mais sujeitas a cair num quadro depressivo. Eu, por exemplo, nunca vi um mendigo se suicidando. Nunca vi um mendigo, sei lá, eles têm lá os seus delírios, né? Fica sozinho. Então, claro, tem uma perturbação mental, mas eles não chegam no extremo, né? Não chegam a tirar a vida, por exemplo, né? Como no Haiti, né? Então, é um paradoxo interessante para podermos analisar, né? Então, a depressão, ela não está ligada à prosperidade material, de você ter ou não ter. Ela está ligada a outros fatores. Claro, tem um fator bioquímico, é um órgão, você pode ter um desbalanço bioquímico, você pode ter uma descompensação, assim como cardíaca, como quem tem problema de pressão, como quem tem problema de estômago, N fatores. Pode ter fatores genéticos também, pode ter um gatilho que te leve à depressão, algum trauma que te leve à depressão. Então,
é multifatorial isso, tá? Então, mas eu quero deixar claro que isso não está ligado diretamente ao seu padrão socioeconômico ou ao seu patamar acadêmico, né? Parece que até o contrário, quanto mais você sabe, né, mais propenso você fica, né? Eu conheci muitos médicos, né? E eles diziam para mim que eles viam tanta doença na faculdade de medicina que eles se surpreendiam. Puxa, como é que eu não estou doente, né? Tá todo mundo doente, né? Como é que eu não pego essas coisas, né? É porque você está vendo a coisa concentrada ali. É que nem você assistir um jornal desses da tarde que só fala de carnificina, assassinato, você acha que o mundo está um caos. Está um caos, mas também não está, não é uma guerra urbana ainda, né? Então hoje o que as pessoas buscam muitas vezes o conforto através da fé, e a fé traz conforto, a fé genuína, tá? A fé que vem por amor, a fé que Jesus ensinou os valores, né? Sim, ela traz conforto, traz acolhimento, traz equilíbrio, traz força onde você não tem força, mas hoje as pessoas não estão buscando isso, as pessoas estão buscando prosperidade, cura, poder, mas isso não traz felicidade. E nós encontramos mais pessoas frustradas, porque elas vão em busca disso, não obtêm, e aí acha que Deus não gosta delas, e isso pode muitas vezes levar, em casos mais extremos, né, de uma tristeza, pode desdobrar até mesmo uma depressão. E aí a indústria farmacêutica fatura mais ainda, né? Então, parece não, fica aqui, vou repetir isso, aparentemente, né, as pessoas que têm mais conhecimento estão mais sujeitas a ter esses conflitos. Agora, isso traz à memória uma frase, né? Eu gosto muito de estudar filosofia. Sócrates fez uma frase que ecoa até os nossos dias, né? Só sei que nada sei. Então parece que quando você não sabe, é tipo meu gato. Meus gatos não sabem que vão morrer, né? Então ele acha que ele é eterno. Então ele vive plenamente, ele dorme, ele come. Ele não está preocupado se vai faltar ração no outro dia. Ele não está preocupado, né? Se vai fazer sol, se vai fazer chuva. Se tiver colo, cobertor, ração, ele está muito bem. Ele está pleno. Ele não está preocupado com a morte. Então ele vive melhor a vida, né? E acho que isso é algo que eu estou reaprendendo, melhor, aprendendo, né? Viver um dia de cada vez, viva a vida, né? Aproveita o que você tem, não fique encanado com coisas não, né? Então, hoje, quanto mais conhecimento você tem, maior a sua capacidade de compreender coisas ou de não compreender coisas, né? E como entender, então, esses paradoxos que nos cercam? Olha só que coisa interessante. Jesus disse que nos enviaria no meio de lobos. Ele não falou, vou mandar vocês uma galera do bem aí, ó. Não, ele falou, vou mandar vocês no meio de lobos, de pessoas traiçoeiras, enganadoras, pessoas oportunistas, covardes, cruéis, né? Então, quando você entra em contato com essa camada de seres humanos, é claro que você pode se contaminar, você se desaponta com o ser humano, dá a impressão que a humanidade está desumana, né? E aí o que você faz? Qual que é a natureza humana? Você se isola, né? O isolamento. Quando você se isola, você vira um alvo fácil, porque o isolamento não é bom. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, né? Quando você vê Elias, Eliseu, Moisés e Josué, Paulo e Barnabé, né? Jesus tinha os seus discípulos e tinha o seu elo mais estreito. Mesmo Davi, quando tinha os seus valentes Davi, tinha um elo mais estreito, tinham três que estavam mais próximos dele. Então é importante ter pessoa. Claro que você vai encontrar na Bíblia alguns casos pontuais que pela capacitação divina conseguiam gerenciar os seus sentimentos normalmente, né? Você pega Samuel, por exemplo, né? Que ele não tinha. Você não vê pessoas assim ladeando ele o tempo todo, né? Davi tinha, Jonatas, é importante ter alguém ao seu lado, é importante alguém para partilhar, um peso dividido fica mais leve, né? Mas quando você se isola, você vira um alvo mais fácil, porque sozinho é muito difícil você conseguir as coisas, é melhor serem dois do que um, né? Por isso que quando Jesus ele manda os 70 para evangelizar, ele manda de dois em dois, né? E esses profetas solitários são exceções à regra, tá?
E quando você se isola, o que que acontece? Para pensar, você se isolou, você se sente inadequado, você se sente depreciado, você não se sente fazendo parte daquela sociedade, você é persona não grata, né? Porque você se isolou, né? Não por timidez, você se isolou por decepção, por desapontamento. Então você se afasta das pessoas, né? Você tem receio, você desconfia de todo mundo, né? Você se acha inadequado. E parece que você não pertence a esse lugar. E sim, de fato, nós não pertencemos aqui. Mas a elite mundial, vamos chamar assim, as seitas aí, eles aproveitam dessa lacuna, dessa sua solidão, dessa sensação que você tem de fracasso, de não se adaptar às circunstâncias, e acabamos utilizando máscaras ao nosso entorno, não é assim? Não é assim que as redes sociais fazem? O que eu recebo de mensagem nas redes sociais e pessoas contando, Daniel, eu quero acabar com a minha vida. Daniel, eu estou sofrendo muito, eu não consigo dormir, eu só choro. Mas quando você entra no perfil daquela pessoa, ela está sorrindo, ela está alegre, ela mostra uma outra face, ela está mostrando uma máscara, não está mostrando quem ela é. Então, muitas vezes esses sofrimentos são solitários, né? E acabam sendo muitas vezes caricatas nas redes sociais. Então, para você ser reinserido no contexto social, aí muitas vezes você recorre a pílulas da felicidade. Existem pessoas que tomam medicação sem orientação médica. Fica aqui a minha orientação, tá? Minha dica para vocês: só tome mediante orientação médica, não se automedique, tá? Não faça isso que você se arrebenta. Então hoje, né, existem remédios que são estimulantes, né, do seu cérebro e inclusive é usado por empresários no Vale do Silício, né, é utilizado também, só que essa porcaria vicia, né, e te dá uma série de efeitos colaterais também. Então tudo tem que ter uma orientação médica para isso, tá? Porque foi estudado isso. Agora, tem algumas coisas que eu vou deixar algo para vocês pensarem aqui. Então, para você se reinserir na sociedade, às vezes você se isolou, você entrou numa crise depressiva, por exemplo. E pode ter várias camadas dessa crise, vários níveis dessa crise depressiva. E aí vem a indústria farmacêutica, vem os médicos e prometem uma grande solução para você, né? Eu vou melhorar a sua capacidade intelectual, você vai fazer um vestibular, ó, toma isso aqui que é legal, né? Até teve um filme que o cara tomou uma pílula e virou um gênio, escreveu um livro em pouco tempo. Eu precisava de uma pílula dessa para terminar a história de Mitre, né? Eles oferecem felicidade em forma de comprimidos. Você toma um comprimido. Você tem insônia, tem remédio para insônia, tem remédio para melhorar o seu ânimo, melhorar seu foco, seu raciocínio, sua inteligência. Parece a mágica comprada em prateleiras. E médicos são recompensados por isso, né? E inclusive em drogaria, você vai comprar um remédio, pode fazer o teste, vai numa drogaria e pede um remédio, né? Um remédio referência. Eles vão te oferecer o genérico, porque eles ganham 30% de comissão para te dar o genérico. A indústria farmacêutica manda, gente. Eles faturam bilhões por ano. A média da indústria farmacêutica de faturamento anual é de 52 bilhões de dólares por ano. É bastante, né? Agora, para pensar. Quando a gente fala de uma medicação tipo um colírio, tá? Que a indústria farmacêutica desenvolveu, eles vão testar em animais, né? Eu nem gosto de falar disso, mas testam em coelhos, por exemplo, né? Quanto que resiste. Testam em macacos, testam em porcos, mas e antidepressivos? E esses remédios aí, como é que eles são tratados? Essas drogas psicoativas, como é que você mede isso? Como é que você testa isso? Como é que você elabora isso? Se você pesquisar, eles vão falar que eles fazem ensaios em laboratório estudando a estrutura molecular, vendo com o microscópio e vendo como é que é a ação daquela droga numa célula específica do corpo. Agora, como é que você chega na posologia, na dose, nos efeitos colaterais? Claro, em algum momento vai ser feito, vai ter que fazer testes em seres humanos, mas imagina o desdobramento disso. Se você dá uma superdose, aquela pessoa pode enlouquecer. Uma dose muito baixa não faz efeito. Como é que você descobre os efeitos colaterais? Quem são as cobaias? Qual é o efeito? Como é que você descobre o efeito esperado, né? Então,
Essas drogas psicoativas atingem o nosso sistema nervoso central, o SNC, promovendo alterações à nossa função cerebral, interferindo muitas vezes no nosso humor, na consciência, no comportamento, na percepção. Eu vou pensar uma dessas, né? Então vamos voltar para a Pfizer aqui. Ela está no Brasil desde 1952, mas de onde ela surgiu mesmo? Né? Aonde é que são feitos os testes dessas substâncias psicoativas, né? Porque você não pode medir isso em animais. As cobaias têm que ser humanas. Quem sabe a cobaia não somos nós, né? Usaram muito isso em guerra, testaram em soldados também, mas testaram em outras pessoas antes, você vai entender o porquê, né? Então, eu lembro que em Guerreiros da Luz, eu falei que eu visitei um hospital, que eu não citei qual era a fronteira do Brasil, mas um hospital na Argentina, onde eles estavam fazendo experimentos com pessoas de drogas, psicoativas inclusive, né? E também alguns efeitos da síndrome de Mogelon, se você consegue encontrar isso também aí navegando pela internet, né? E a Pfizer é simplesmente a maior indústria farmacêutica do mundo, tá? O seu centro de pesquisas, curiosamente, fica numa cidade muito pequenininha chamada Groton. Não sei se eu estou pronunciando certo. Chama-se Groton. Sei lá, eu acho que é isso, tá? Tô lendo da maneira que se escreve, tá? A pronúncia certamente eu tá errado, mas escreve Groton. Essa cidade fica no Massachusetts. E é uma cidade muito pequena. Sabe quantos habitantes tem essa cidade? 9 mil habitantes. E é um local de pesquisa, né? Um local de pesquisa da Pfizer. Estrategicamente posicionado. Um local deserto, com pouca gente, sem holofote, sem mídia, sem nada. Um local isolado, né? Tipo Área 51, sabe? Algo muito estratégico. Ela também ganhou muita notoriedade, a Pfizer, a desenvolver, uma das pioneiras a desenvolver uma substância, a picada, vamos chamar assim, né, para a situação que nós vivemos, né? Nós vivenciamos o ano passado. Então a Pfizer foi pioneira em desenvolver a picada. Pensa nisso. A empresa foi fundada em 1849 por dois primos imigrantes alemães, Charles Pfizer e Charles Ernest Pfizer. Começaram a produção inicialmente com antibióticos, mas ainda nada de grande abrangência. Alexander Fleming, um escocês, ele já havia descoberto a penicilina, em 1928, obtida através de um fungo. Que assistam o filme, tá? Filhos do Privilégio. Foram obtidas através de um fungo. Em 1945, ele ganhou um prêmio Nobel, inclusive, de Fisiologia e Medicina. Já o tratamento da tuberculose, né, vale a pena você ler a história de Mitre, que a gente fala bastante do Evelyn Hills, que inicialmente era para tratamento de tuberculose, depois fechou, abriu como asilo e pacientes doentes mentais. 60 mil pessoas morreram no Evelyn Hills, que é o pano de fundo da história de Mitre, é um dos locais mais assombrados do mundo. Então, o tratamento da tuberculose foi descoberto em 1882 pelo alemão Robert Koch. Ele foi laureado, inclusive, com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1905. Em 1940, os primeiros remédios surgem com uma possibilidade de cura, né? Em 1943 surge um antibiótico que combate a tuberculose, a streptopsina. A streptopsina combate e aí erradicou a tuberculose. Em 1961, o sanatório então do Evelyn Hills, que já não tinha mais tuberculose, ele é fechado, reaberto em 1962 como uma espécie de asilo e tratamento de doentes mentais. Ele só vai ser fechado definitivamente em 1983, mas até lá mais de 60 mil pessoas já morreram e tudo mais. Tem uma energia muito negativa naquele lugar. Voltando então à Pfizer, hoje ela conta com mais de 100 produtos, 46 unidades industriais, distribuída em nada mais nada menos que 150 países com 90 mil funcionários. O investimento em pesquisas é astronômico. Existem ao todo 6 centros de pesquisa, um deles naquela cidadezinha pacata lá, que ninguém olha, né? Tanto os estados, eles têm muitas indústrias, né, de produção, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Em 5 de novembro de 2021, eles informaram o desenvolvimento de um novo medicamento. Recente isso, hein? 5 de novembro de 2021, a Pfizer informou que estão desenvolvendo um novo medicamento que eles chamaram de Paxlovid.
Paxlovid, né? E os estudos iniciais mostram que ele reduziu em 89% os riscos de uma internação, no caso disso que a gente já sofreu ano passado, tá? Então, frente a essa situação do Kung Fu Panda, que vem de pandê, tá? Entre os medicamentos, tá, que a Pfizer fabrica, tem um medicamento antidepressivo chamado Frontal, tá? Quem está antenado nessas categorias sabe que tem um medicamento chamado Frontal. No filme, né, ele aparece como Trontal. Olha só, a alusão é muito evidente, né? E ainda é feito com TH. Bastava uma letra ali, e sabe que PH tem som de F, viraria frontal. Eles deram uma pista muito clara ali, o frontal. Então nós sabemos, repito, a depressão ela é multifatorial. Ela é oriunda de predisposição genética, balanço de bioquímica do cérebro, pode ser ocasionada por traumas. E a Pfizer desenvolveu mais um medicamento chamado Ventafaxina, né, usado para um transtorno de depressão maior. Como eles se especializaram nessa questão de antidepressivos, né? E ele foi reconhecido, inclusive, pela Sociedade de Química Americana, como sendo uma espécie de heróis da química. O medicamento foi o primeiro a despontar entre os inibidores seletivos e a recaptação de serotonina e noradrenalina, que são enzimas de prazer. Em 1993, a medicação Effexor se destacou por uma ação rápida, um efeito muito depressa. Desde a década de 50, esses medicamentos são pesquisados, como a hidraxina e a feneuzina, né? Foram utilizados até a década de 70. Foram retirados do mercado depois quando souberam de casos de hepatotoxicidade, né, e também crises hipertensivas. Mas com o tempo, essa noradrenalina, ela foi convertida em metanfetaminas, né, e que abastecem até hoje o mercado paralelo de metanfetaminas, né, usada inicialmente para fins militares. Eles davam metanfetamina para os soldados, os alemães, né, para que se transformassem em super soldados. Você não tem fome, você não tem sede, mas você não tem fome, você é capaz de ficar 3 noites, 3 dias combatendo em vigília, aumenta a sua produtividade, te arrebenta por dentro porque depois a fatura chega, tá? Ele apura as suas camadas sensoriais, mantendo você alerta por várias noites. Hoje, essas medicações, né, se não tomadas com orientação médica, não a metanfetamina e remédios estimulantes, hoje eles causam dependência, né, e eles alimentam, a metanfetamina, no caso, alimenta o tráfico paralelo. Eles estão intoxicando muitos jovens em boates com a metanfetamina, levam a pessoa a ter alucinações, a danos cerebrais irreversíveis. Sabia que o neurônio, quando morre, ele não é reconstruído? A unha quebra, ela cresce, a sua pele cresce, o cabelo cresce, mas o neurônio não cresce. Morreu. Você vai ter um déficit de atenção aí. Promove delírios e surtos psicóticos. Está acontecendo bastante isso. Agora a questão que não quer calar. Como é que a gente testa isso, né? Não é apenas a modelagem molecular. Posteriormente, esses testes, claro que esses testes foram feitos em humanos. Lembra que veio da Alemanha? A Alemanha na Segunda Guerra estava destruída, né? Mas o que Hitler fez? Ele acabou criando campos de concentração. Sabe quantos campos de concentração? A gente ouve falar do Dachau, ouve falar de Auschwitz, mas tinham 40 campos de concentração. Muitos de extermínio, outros de trabalho. No final, eles exterminaram todos, né? Então, 6 milhões de judeus morreram. Podem ter certeza disso, que eles usaram, sim, os judeus como cobaias nesses testes para desenvolver medicamentos psicoativos, né? Para desenvolver esses antidepressivos, para saber a dose. Vamos dando uma dose alta para ver o efeito, para saber a posologia, né? Vamos misturar, vamos ver. Óbvio, os judeus foram cobaias desses experimentos cruéis nazistas. A gente ouve falar apenas de Mengele, que fez algumas experiências já tétricas, mas existiam outros experimentos, né, que os nazistas fizeram. Então os alemães tinham a tecnologia, né, já desses antidepressivos. Muitos deles crescem em fungos, como a penicilina. Ela cresce em fungo, foi descoberta através de um fungo, né? Outros crescem
em cadáveres. Sim, existem fungos que crescem em cadáveres, né? E isso é usado pela indústria farmacêutica. Outras bactérias produzem elementos que vai acabar se tornando depois substâncias químicas que podem, inclusive, combater a depressão. Para você ter uma ideia, vou mostrar aqui algumas pesquisas para vocês. Os Estados Unidos, hoje, atualmente, vou pôr aqui a pesquisa, eles têm a população, olha que paradoxo, os Estados Unidos, tecnologia, você vê o filme americano, parece tudo fofo, né? As casas grandes, jardins, tudo largo, aparentemente seguro, de vez em quando um outro maluco entra na escola e mata todo mundo. Mas, em via de regra, parece um local legal, né? Mas sabia que a estatística mostra que os Estados Unidos é o país mais depressivo do mundo? Não é o campeão em suicídio, não é o Japão. Mas os Estados Unidos é o país onde mais tem índice de depressão do planeta. São os mais depressivos estão nos Estados Unidos. Um grande paradoxo, né? No Brasil, o Brasil é o 8º lugar, vou pôr aqui a notícia, o 8º lugar onde tem depressão pautado pela OMS, tá? Ele lidera o ranking aqui da América Latina, né? Existem também medicamentos que fazem apologia clara à demonologia. Eles batizam medicamentos como se fossem demônios. Muda uma letrinha. Tem um medicamento chamado Bextra, né? Só se colocar em vez do X, o S vai ser besta, né? Então, Bestra, vai estar ligado aí muita coisinha. Então, nós não podemos deixar de comentar também que existem muitos fungos utilizados para produzir medicamentos, como eu já te falei da penicilina, e também foi muito usado na Segunda Guerra, né? E descobridores disso, entre Fleming, Florey e Stein, foram laureados com o Prêmio Nobel em 1945, após a guerra, porque testaram nos judeus antes, tá? Então, falando da Segunda Guerra, os alemães sim testaram muito em judeus, em especial nos campos de concentração, a fim também de proteger seus soldados de doenças como malária, tifo, tuberculose, febre tifoide, hepatite infecciosa, tuberculose e demais campos de concentração não eram diferentes. Mais de 40, reforço. Experiências cruéis eram feitas sem anestesia, tá? Onde eles testavam novos medicamentos, dentre eles eu já falei a sulfa, e também classes antidepressivas, que após a guerra, né, o que eles imaginavam? O que acontecer depois de uma guerra dessa? Trauma gera o quê? Depressão. Opa, vamos vender medicamento para isso. Você vê como a coisa foi estrategicamente elaborada? Eles já sabiam o que ia acontecer, né? Então, como é que você vai descobrir todos os efeitos colaterais, a dose, as associações, posologia, eficácia? Eles já tinham essa tecnologia. Foi testado, sim, em campos de concentração. Um antibiótico de grande espectro, como a terramicina, muitos medicamentos são produzidos por micro-organismos. Antibióticos são produzidos por bactérias. Imagine o método desses testes, né, em seres humanos, o quanto que não sofreram. Outros por fungos, inclusive fungos encontrados em cadáveres, né? Existem alguns fungos encontrados, eu não sei se eu vou pronunciar correto, mas Aerofuin, né, penicilínio e aspergillus terrors, né? São alguns fungos que crescem em cadáveres, né? Claro que eles não vão falar que é cadáver humano, eles vão dizer que é cadáver de bicho, mas o filme faz uma alusão muito clara a isso. Você sabe quantas pessoas desaparecidas existem só nos Estados Unidos? Eu não posso afirmar que todas essas pessoas vão ser usadas para experimentos ou para sacrifícios rituais, né? Não sei, o tráfico de órgãos, isso tem muito no nosso país, no mundo inteiro, perdão. Então, só nos Estados Unidos, 600 mil pessoas desaparecem por ano. Não se sabe o paradeiro delas. Será que elas são coletadas para experimentos, para rituais, para tráfico de órgãos? Tem muita coisa por aí, né? E nos Estados Unidos são encontrados cerca de 4.400 cadáveres já em decomposição que não consegue identificar quem são. Então, muita coisa sinistra aí. Em 2016, a Austrália inaugurou a primeira fazenda de corpos, né, fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinha, a Austrália fez uma fazenda de corpos. Sim, é uma fazenda de corpos mortos que ficam em situações diversas, um no sol, outro na sombra, outro dentro do porta-mala, para ver como é que funciona o método de decomposição e estudar isso, né? E é claro, descobriram que tem fungos que nascem
nascem nesses corpos, né? Então, a fim de estudar a decomposição dos corpos, várias circunstâncias são colocadas, né? Quem nos garante que essas fazendas não estão cultivando algo chamado necrófagos? Necrófagos são fungos que crescem em cadáveres, né? E que podem, talvez, surgir para medicamentos. Pense a respeito. Assista o filme também. Quero chegar numa conclusão aqui com vocês para vocês não ficarem apavorados. O objetivo desse vídeo não é causar terror, é dar direção. Existe sim uma elite mundial que dita as regras da nossa sociedade. Nós, muitas vezes, fazemos papel de gado, né? Fazemos parte desse campo de experiências deles, inclusive das ondas HAARP e tantas outras coisas. Então, desde experimentos comportamentais de controle de massas, como que eu controlo a massa? Pondo medo. O medo controla, né? O medo consegue unir a população. Quando você fala do aquecimento global, Al Gore falou isso em 2006, ninguém ligou muito. Teve um período que ele teve assim, uma certa importância e depois não falaram mais. Agora o grande reset resgata isso e estão falando de novo em aquecimento global e parece um propósito bom. Veja no meu canal o vídeo Grande Reset. Como é que nós vamos nos blindar com isso? Está acontecendo. Como é que eu me blindo? Como é que eu me protejo disso, né? Primeira coisa, dica para você jovem, não aceite bebida de estranhos em locais públicos e nem privados. Pessoas que você não conhece, não beba, não beba. Não estou falando Boa Noite Cinderela, não. Eles vão te sedar e vão sumir com você. Tá? Imagine então que você está num restaurante, uma outra situação. Você está sentado numa mesa com seus amigos ou com sua família e de repente uma outra mesa que tem dois casais. Normalmente eles não dão bandeira, satanista não vai com a camiseta dizendo eu sou satanista. Dois casais. E eles pegam e falam, manda um vinho para aquela mesa de cortesia. De repente acharam vocês simpáticos. Não beba esse vinho, tá bom? Seja cauteloso, seja prudente como a serpente, né? E simples como a pomba. Alguém que você não conhece vai te dar algo, qualquer situação, pode ser na escola, pode ser no bar, que você não conhece, vai te dar algo para beber ou para comer, evita, não faça isso. Embora a gente tenha a proteção do Espírito Santo, que diz que até que se você tomasse coisas mortíferas não lhe fará mal algum, tenha prudência, porque se você agir por imprudência, Deus deu aviso, você não obedeceu o aviso, você vai cair na armadilha, tá bom? Jamais acompanhe alguém que vem em nome, né, dos seus pais, você jovem, criança, olha, seu pai mandou hoje te dar uma carona para tal lugar, né, ou te buscar na escola, né, sua mãe disse isso, né, não confie, checa a informação, tá bom? Não vá atrás, muitas pessoas desaparecem por causa disso, lamentavelmente, né? Então, se a pessoa estiver usando uma luva plástica, fica uma outra dica. Estou usando uma luva, não precisa ser plástica, até agora vai ser frio, luva de couro, tá? Luva plástica também usam, né? Mas assim, no ambiente hospitalar, tranquilo, é protocolo. Mas digamos que alguém está com uma luva de couro, né? Evita deixá-la tocar em você, porque você pode pôr uma substância na luva, né? Que essa substância é utilizada no ritual voodoo, inclusive, é extraída das vísceras de um sapo e também extraída do nosso peixe aqui no Brasil, baiacu, é a tetrodotoxina, uma substância que entra pelos seus poros e que faz com que você fique paralisado, paralisa os seus músculos. Pior, olha o terror da coisa, você enxerga, você escuta e você sente. Você só não consegue se mexer. É um alvo fácil, né? Então, cautela, prudência com essas coisas. Claro que nem todo mundo que usa luva é do mal. Estou dizendo para você ficar mais antenado. Alguém que não conhece você vem e te abraça e sei lá, tá com uma luva, eu fujo disso, tá? Eu evito essas coisas, né? Então, paralisa os seus músculos. Se convidarem você para fazer parte de um grupo secreto, isso está tendo muito aliciamento na internet agora, e justamente por causa da pandemia. As pessoas ficaram em casa, se entretêm com a internet e recebem muitos convites pela internet fazer parte de seitas secretas, né? E se sentem prestigiados, glamorizados, me escolheu. Eu fui o escolhido, né? Gente, a seita secreta não é burra, tá? Eles vão te oferecer sim, claro, pela internet, vão dizer que vão te contar segredos, que você é especial, que você foi o escolhido, que você vai ter fama, vai ter dinheiro, vai ter poder, é mais ou menos o que procuram na igreja, né? Decline, não aceite. Essas pessoas são chamadas de lobos, tá? Eu falo isso na minha trilogia Quilaim, né, Filhinho e Carim. São pessoas que vão ser recrutadores, tá?
Então, ele vai usar você como cobaia, porque pensa bem, analisa comigo, o diabo não é burro. Para ele te recrutar, ele tem que te conhecer. Não é apenas a linha astrológica, cabalística e tudo mais que vai corroborar para a escolha. Ele precisa te conhecer primeiro. Ele vai conversar com você algumas vezes para depois te chamar para o pseudo centro de treinamento. Então, se alguém te chamar de cara, vem comigo, eu vou te levar num local de estudo, você vai conhecer uma seita secreta porque você foi escolhido. Não, você foi escolhido para outra coisa, não fazer parte da seita. Você vai ser cobaia ali, né? Então, e eles vão alvejar quem? Quem é o alvo? Quem é o alvo? Pessoas solitárias. Lembra que eu falei no começo? Pessoas solitárias, pessoas com a família destruída, pessoas que se autodepreciam, pessoas que a família não acolhe, por isso a importância da família, principal célula da sociedade, principal célula da igreja, né? A igreja mesmo deveria ser uma casa de oração e hoje se transformou num covil de ladrões desde a época de Jesus, com raras e honrosas exceções, evidentemente, né? Então, pessoas que tiveram desapontamento com a religião, desapontamento com a igreja, são alvos fáceis. Vem alguém e diz, você é especial. A igreja dizia que você tinha demônio. Alguém vem e fala, não, você é especial, você é bom. Você vai fazer parte de algo glamuroso. Você foi escolhido, né? E na igreja não te convidaram nem para ser, sei lá, o porteiro, o diácono, enfim, nunca você fez tudo certinho, você nunca foi convidado para um cargo de confiança. De repente vem alguém de fora e te convida, alguma coisa está errada. São presas fáceis, pessoas solitárias, pessoas com autoimagem deformada, pessoas que não tiveram acolhimento familiar, então são frágeis para isso, né? Cautela, gente, cautela, tá? Existem muitas formas de recrutamento que sim, que existem para fazer parte do clube, mas isso é acompanhado de outras coisas. Jamais eles te levariam no local secreto logo de cara. Primeiro eles vão conversar com você, vão te sentir, vão sentir a sua energia, as entidades vão apontar as coisas, né? Então, um segredo é manter a sua vida próxima de Deus. Se aproxima de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Com Ele você está protegido. Descansa nele. Não diz que você descansa à sombra do Onipotente e mal algum fará. Se você está à sombra, você está perto. Nem você não pode estar na sombra se você está longe, não é? Né? Então, em especial, você não tem hábito de ler Bíblia, estuda a vida de Jesus, né? Foca ali nos evangelhos, leia pelo menos os evangelhos, conheça a vida de Jesus, veja como ele agiu, veja a forma com que ele agiu, sem preconceito, com amor, com sabedoria, né? Foca na vida de Jesus e seja ele um espelho para você, né? Olha para a vida de Paulo, dá uma estudada na vida de Paulo, que coisa incrível, sabe? Que conversão maravilhosa e nada pôde afastá-lo do amor de Deus, né? Conhecer a verdade, meus irmãos, é algo libertador, né? Cerque-se com pessoas do bem, não se alie a pessoas do mal, aos invejosos, aos soberbos, aos rancorosos, aos gananciosos, sabe? Seja seletivo, né? Pessoas que realmente te amam de verdade. E sabe como é que você vai saber que se te amam de verdade? Na hora da aflição. Que quando as coisas não estão bem para você, muita gente vai se aproximar para assistir, para ver o circo pegar fogo. Mas quando você está bem, muitas pessoas se afastam. Se aquelas pessoas permanecerem do seu lado, quando você está bem, essa pessoa te ama, ela está feliz com você, ela celebra com a sua alegria. Pessoas que somam com você, que estendem a mão, que querem te ajudar, que querem te ver bem, se cerque dessas pessoas. Pessoas que suportam o não. Quando você diz não, né, você tem essa liberdade de dizer para alguém que você ama, para alguém que te ama, olha, não, hoje eu não vou fazer isso por você, eu não tenho condições, eu não aceito essa ideia, eu discordo de você, ouse discordar, né? Minha esposa muitas vezes discorda de mim em algumas coisas, mas nós nos amamos, né? Isso me faz pensar. Então, não te torna inimigo um não, mas se a pessoa não te ama, o não vai afastar. Pessoas que suportam a sua felicidade, é estranho, né? E que celebram com você. Pessoas que não se afastam de você quando você está mal. Tem gente que se aproxima quando você está mal para verem o seu sofrimento. Parece que ela se alimenta do seu sofrimento, mas tem pessoas que realmente estão preocupadas com você quando você está mal. Elas grudam em você de maneira positiva, elas querem o seu bem, elas te incentivam, elas buscam o teu renovo, elas oram por você, elas te dão palavras de fortalecimento, palavras sem poder, gente, né? Pessoas que te abraçam, sabe? Às vezes você não sabe o que dizer para a pessoa pelo que ela está passando. Eu recebo relatos
que eu não sei o que falar para a pessoa. O que você vai dizer para confortar? Às vezes, se tivesse pessoalmente, eu daria somente um abraço. Um abraço fala muito, fala mais do que 1000 palavras, né? Mantenha a chama da sua fé acesa. Fale com Deus. Sabe, é o meu jeito de ser, tá? Eu gosto de conversar com Deus na minha privacidade, na minha solidão. Eu falo com Deus quando eu estou tomando banho, eu falo com Deus no carro, eu falo com Deus em momentos assim que eu sei que estou eu e Deus ali, mas eu mantenho esse contato. Tem que manter essa chama acesa, né? Tem que manter. Faço bem, sabe? Não apenas desejo bem, mas faço bem. Se você tem o poder de fazer o bem, faça. Não deixa para amanhã, não. Essa vida é efêmera, gente, é passageira, é temporal, né? Faça o bem. Fazendo bem, você aumenta a sua imunidade espiritual. Sabia disso? É melhor dar do que receber, né? Não porque Deus te recompensa, né? Mas quando você faz de verdade, não por protocolo. Eu vou dar R$1000 para ser rico. Não, Deus vê a intenção do seu coração. Quando você ajuda alguém que não pode te ajudar, que não pode retribuir, né? Ame a Deus, de verdade. Amar a Deus significa que você vai querer conhecer a história de Deus, vai conhecer a palavra de Deus e vai pôr em prática. Ama ao próximo como a ti mesmo. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Simples assim. Isso não é difícil, não é? A gente não pensa nisso. A gente maltrata o outro, a gente julga o outro, mas não quer ser julgado. Fica a dica. Ame ao próximo como a ti mesmo, desde que o próximo não seja tóxico para você. Porque a Bíblia também fala para você se afastar da roda dos escarnecedores, né? A Bíblia também fala para alguém dizendo ser irmão, você nem senta à mesa com ele. Então, não se aproxime de gente tóxica, tá? Não pega texto fora de contexto. Ame ao próximo, então eu tenho que amar aquela pessoa chata, amargurada, que fala mal de todo mundo. Não, ao contrário, você se afasta dela. Você perdoa, porque perdão é um dever nosso. Siga sua vida em frente, você não precisa conviver. Não está escrito na Bíblia que você tem que conviver. Se você está fazendo um tratamento de depressão, não pare, prossiga, tá? Continua tomando medicação, continua tendo as suas consultas médicas, faça terapia, mantenha a chama da sua fé acesa, ore, se unja, busque acolhimento e apoio de pessoas que realmente te amam, que estão do seu lado. Mas se tiver alguma substância lá na química do negócio, você está blindado, o Espírito Santo te blinda. A Bíblia diz que você até se tomar coisas mortíferas, veneno, não vai te fazer mal algum, mas também não teste a Deus, não brinca com Deus. Eu lembro que tinha uma seita aí que se permitiam ser picado por cobras venenosas para provar o poder de Deus. Morreram, né? Então você não pode tentar a Deus, tá? Mas sim, Deus te protege, Deus te guarda, né? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, não, é o que sai da boca. Lembra disso? Mas não faça de maneira banalizada que você se estrepa, tá? Então sim, busca ajuda, né? Na terapia, nas preces, nunca deixa de te orar, nunca deixa de ter esse relacionamento com Deus. Aceite a ajuda de quem lhe quer bem. Tem pessoas que realmente te querem bem, então se estão te dando um par de ouvidos para falar, fala, né? Deixa o seu orgulho besta de lado, às vezes a gente é orgulhoso, não, eu faço, eu consigo, eu tenho um pouco disso também. Eu acho que eu consigo resolver todas as equações e que eu tenho... enfim, as pessoas me procuram para dar direção, para receber um conselho, mas eu sou humano, eu também às vezes preciso de direção, eu também preciso de um conselho, preciso de abraço, faz parte, eu sou humano, né? Não sou super-homem, né? Não tenho essa pretensão. Então, baixa esse orgulho, né? Nós somos nada aqui, né? Então, repito, não leve ali a vida tão sério, tá? Você não vai sair vivo dela. É esse o recado que eu tinha para vocês hoje. Falei bastante, né, gente? Próximos vídeos a gente vai trazer outros assuntos cabeça, tá? Vamos falar de transferência de consciência, inconsciente coletivo, vamos falar de traição e tantos outros assuntos que vocês têm procurado aí. Gente, que Deus te abençoe e te guarde. Um beijão no seu coração. Lembra de seguir a gente no canal, de ativar o sininho, de ser um mantenedor desse ministério, né, de orar pela gente e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à mensagem da cruz e ao conhecimento que liberta. É isso. Grande beijo para vocês, que Deus te abençoe e te guarde.